A Cidade de Bronze. Esse aqui é o 43º livro que eu estou lendo em 2021. E com a leitura dele eu completo 19.964 páginas lidas esse ano para a minha meta de terminar o ano tendo lido 36.500 páginas, ou seja, uma média de 100 páginas por dia. Esse é um livro de fantasia publicado pela Morro Branco, da autora S.A. Chakraborty, que eu acredito que ela seja muçulmana, ela tem origem no Oriente Médio, mora nos Estados Unidos, e a obra dela está bastante entrosada com essas questões da região do Oriente Médio e da África. Esse livro aqui eu comprei meio que sem saber nada sobre ele. Eu até comentei no vídeo anterior sobre Foundry Site, que eu estava querendo ler obras de fantasia mais recentes, e eu acabei comprando justamente porque eu gosto da linha editorial da Morro Branco para fantasia. Olhei assim, parecia um negócio de fantasia interessante, que lidava com uma cultura que não é aquela tão padrão Europa medieval, e comprei. E comecei a ler e acabei gostando bastante. Eu achei um livro bem legal, embora eu não tenha gostado dele tanto quanto gostei de Foundry Side e A Oração dos Miseráveis. Esse livro aqui ele se passa na Terra mesmo, não é um universo alternativo, embora de certa forma acabe sendo. Eu vou explicar isso mais para frente. E ele se passa numa época em que os franceses estavam dominando o Cairo. Se eu não me engano, é por volta do fim do século XVIII. Do fim do século XVIII, por volta de 1700 alguma coisa. E já mais perto para o século XIX. Eu não me lembro de terem apontado uma data. Mas por alguns detalhes históricos que eles vão pincelando, eu acredito que seja por volta dessa altura aí que se passa a obra. E a gente no início é introduzido para a protagonista, uma das duas, tem dois protagonistas, mas a grande protagonista, que eu diria que coloca tudo em movimento, a narrativa começa com ela, e é a Nari. A Nari, a Nari é apresentada como uma trapaceira, que ela mora no Cairo, ela trabalha como posso dizer, curas e sabe, de cura e ver o futuro das pessoas e fazer misticismos e tudo mais, e nesse caso vendendo serviços de como se fosse uma curandeira, uma mística curandeira. E é tudo meio que lorota, porque ela está, na verdade, enganando as pessoas para roubar elas, principalmente se forem caras ricos, como ela faz logo no início. A autora apresenta ela é, enganando um alvo dela, e isso é muito importante para a concepção da personagem. Ela também ela é uma curandeira mística falsa e uma ladra, embora, como o livro logo vai colocando, ela tem algumas habilidades. Ela consegue perceber quando a pessoa está doente, como uma percepção além da mera visão. Ela sente algo de estranho na pessoa, como por exemplo, se a pessoa tiver com tumor, ela pode sentir uma sombra na cabeça da pessoa, pode sentir algo de estranho tocando o corpo dela, assim, uma percepção sobre doenças muito, muito profunda e algo semelhante à magia. Só que além disso, além dessa habilidade com que nasceu, a Nari nunca viu nada de mágico de fato. Ela é uma órfã, não teve contato com a família dela e nunca viu nada realmente mágico, então ela não acredita não acredita em feitiçaria, não acredita em magia, além dessa habilidade que ela tem e que ela usa de certa forma como ela pode, embora nem seja da forma como ela gostaria de usar. Só que isso muda, porque depois de fazer um ritual para apaziguar de jeans, que é um ritual até que a autora comenta aqui, que é um ritual que era feito para... Normalmente era feito em crianças com questões psicológicas especiais, que faziam para apaziguar a criança, digamos assim, diziam que ela estava possuída por um djinn. E quando a Nari faz um ritual desses e profere algumas palavras em uma língua que ela sabe falar essa língua, mas nem não sabe que língua é essa, porque nunca encontrou ninguém que falasse essa língua. As coisas começam a acontecer, coisas estranhas. Ela começa a ser perseguida por um ifrit,
que estaria de fato tomando o corpo da garota que ela queria meio que exorcizar, digamos assim. E nisso acaba colocando ela como alvo de criaturas fantásticas, principalmente envolvendo um grupo de Frits, que são apresentados como criaturas malignas, que estão atrás dela, mas também faz com que ela invoque um Dijin, ou um Daeva, que é o Dara. O nome dele é maior que isso, é o Dara Alvush, Darani Alvush. Eu, sinceramente, não consegui gravar o nome dele inteiro, porque é um nome bem grandinho. E ele é a própria Nari chama ele mais de Dara do que de qualquer coisa. E ela acaba partindo numa fuga, né? Ela acaba fugindo do Cairo, sendo levada pelo Dara, o Daeva. Ele se apresenta como um Daeva, que é um tipo de Jin, e que seriam tipo os gênios do folclore dessa parte do Oriente Médio, da África do Oriente Médio. E ele leva ela embora e ela descobre que existe toda uma sociedade de jeans, que existe a parte da sociedade humana e que na verdade ela tem sangue de jean. Ela é uma mestiça de jean e humano. E mais do que isso, ela é herdeira de uma família muito importante entre os jeans, que era os líderes de uma cidade chamada Deva Bed, que é a cidade, uma das grandes cidades dos Daevas. E ela tem que ir para lá. O Dara vai levar ela para lá, não só para ela trazer a família dela, que é os Nahid, meio que restaurar a família dela, que são os Nahid, como ficar protegida contra os Ifritos que não podem entrar em Daevabad. Boa parte do livro, metade do livro, se passa com a Nari fugindo pelo deserto, fugindo do Cairo, fugindo lá para acho que ela passa por vários desertos, passa em vários oásis. Enquanto ela vai se entrosando com Dara, eles vão resolvendo as diferenças deles. Ela vai aprendendo mais sobre quem é o Dara, como ele foi escravizado pelos Ifrites, um passado complicado que ele teve, até finalmente chegar na cidade da Evabad. Só que a cidade é apresentada antes disso através do olhar de outro personagem, que é o príncipe Ali Zaid, ou Príncipe Ali. O Príncipe Ali, ele é um Dijin de uma das tribos, e a gente vê bastante de Devabad pelos olhos dele. E Devabad é um lugar bastante mágico mesmo, é uma cidade onde vivem 6 tribos de Jin. Na verdade, existem 6 tribos de Jin, que antes era uma tribo só, mas eles foram separados por meio que um profeta chamado Suleiman, que puniu os Jin por se colocarem contra os humanos, com a graça divina. Eu acredito que ele não chega a falar literalmente de muçulmano, mas eu acredito que seja a religião muçulmana mesmo, que inclusive esse Ali ele acredita na religião. O livro usa muito em nome de Deus, mas eu acredito que Deus que eles estão falando aqui seja Alá. E nisso vai mostrando toda a cultura que tem esses jeans míticos e como eles vivem numa cidade bastante desigual, uma cidade que tem diversas camadas sociais, que está tendo grandes problemas sociais, na verdade, por causa que existe nela os chafites, que são os mestiços de humano e jin, que não deveriam existir de certa forma, eram tabu, mas existem uns montes, na verdade, e eles são cidadãos de segunda categoria. Eles são muito maltratados, são praticamente escravizados em algumas situações. É, os Jin, principalmente os da Eva, que não gostam dos Chafites, e o Dara é um da Eva, fazem uma miséria com os Chafite, então tem toda uma espécie de insurreição se formando com um grupo de Chafites que quer conseguir ter mais margem de manobra política para deixarem de ser tão oprimidos pelos Dijin. Enquanto isso, o Ali ele é filho do rei, e é um rei que ele não era da família original que governava Devabad, porque a família original era os Nahid, e a outra protagonista, a Nari, ela é descendente dos Nahid, e na verdade o pai do Ali Zaid, ele matou parte dos Nahid em uma grande rebelião que teve no passado, participou de guerras, em que a família de Nari foi praticamente exterminada, além de alguns poucos remanescentes, com a mãe da Nari, que eles mencionam, que era a Manizé. E nisso vai estabelecendo todo um panorama de política de corte, política palaciana, com o Ali Zaid começando a se envolver com a corte, que ele foi treinado como um guerreiro desde o início, um guerreiro da tribo dele,
ele é um guerreiro muito bom, mas não muito sábio nas questões dessas politicagens. E é um cara que ele tem um bom coração, ele quer ajudar os Chafites porque acha terrível essa situação que os Chafites vivem, até porque a religião dele, ele é bastante devoto, não permite ver essa diferenciação, pessoas sendo tratadas da forma como são, o que o coloca em contraste com as políticas do pai, que não é exatamente um cara cruel por odiar Chafites e coisa do tipo, e de certa forma ele tem pensamentos bem progressistas em relação a outros Jin que existem na cidade, só que o pai do Ali é um cara extremamente maquiavélico, então ele faz o que for para se manter no poder, para gerenciar a cidade, para aplicar punições. Ele é um cara bem maquiavélico e bem cruel, embora não seja dos personagens mais preconceituosos que existem no livro, digamos assim. Então eu achei ele um personagem bem interessante. E nisso o Alice se vê nessa dúvida entre ser leal à família dele e ser leal aos princípios dele, até que, chegando à metade do livro, chega Nari, que é uma a última dos Nahid, colocando em polvorosa toda a situação da cidade e da corte, porque a tribo dos Deva, que era uma tribo que sempre busca ganhar mais poderes, sempre tem contrastes com o pessoal das outras tribos Jin, e eles ao mesmo tempo eles sofrem preconceito por terem outra religião, mas ao mesmo tempo em que eles são preconceituosos pra caralho com os mestiços, então começa a ter um rebuliço, começa a ter ameaças de revolução, e junto com a Nari chega Dara, que era um grande guerreiro dos Deva, um grande protetor dos Nahid, e que foi escrotíssimo no passado em guerras que ele participou. Então eu acho muito legal que o livro ele coloca esses dois personagens que eles são muito contrastantes, eles são de duas tribos de Jin completamente diferentes e que têm perspectivas bastante antagônicas, eles não conseguem gostar um do outro porque o passado dessas duas tribos e das outras também é bastante sangrento, mas entre essas duas as coisas são ainda mais complicadas. E ainda tem toda a questão envolvendo os mestiços, porque Dara não gosta dos mestiços. E ele tem uma dificuldade imensa de tolerar mestiços, que os Chafit, que a Nari é um dos mestiços, e ele vai amaciando um pouco esse lado, mas ainda assim não supera essas questões. E a chegada desses dois personagens, do Dara e da Nari, na cidade, lança tudo de cabeça para baixo e vai colocando em andamento várias questões políticas e assim de intrigas e de questões bélicas que estavam adormecidas e vão reacendendo vários conflitos. E é claro que esses dois personagens que eu estou mencionando, o Dara e o Ali, chega um momento que eles se apaixonam pela Nari. A Nari é a protagonista feminina e tem essa questão assim que é muito usada em livros que apresentam romance, que é dois personagens masculinos antagônicos entre um e o outro se apaixonarem pela protagonista, pela mocinha. Só que a autora ela não coloca isso de uma forma boba, de uma forma besta, como a gente vê em alguns romances mais água com açúcar, digamos assim. Os dois personagens eles são muito convictos das, dos pensamentos políticos e filosóficos deles. E eles são muito complexos também. E, tipo, eles têm essa questão do romance com a Nari, mas é muito mais simples do que um romance bobinho, porque tem muita coisa acontecendo por trás. E apesar do livro ele ter romance, eu não diria que é um livro de romance. É um livro de política e de intriga palaciana, em boa parte dele. E os personagens, eles estão sempre em constante atribulações, em constante brigas por poder, em constantes entendimentos, não só esses dois pretendentes da Nari um com o outro, mas eles em relação a vários outros personagens, o Ali com a família dele, o Dara com o passado dele, do retorno, finalmente retornar para a cidade natal dele, sendo que ele falhou e deixou a família que ele deveria proteger morrer quase toda, e de mistérios envolvendo a condição dele, que ele era prisioneiro dos Ifrit, mas agora está liberto, ninguém sabe como. Então é um livro com vários segredos, a maioria deles não são revelados aqui. E a narrativa vai sendo tratada muito bem escrito mesmo, e sem cair
naquele negócio de ser só para mostrar um romance entre dois personagens. Então, mesmo quem, eu diria que quem curte bastante livros de romance vai gostar desse aqui, e quem não curte também vai gostar bastante, porque apesar de existir aqui, não é o foco, não é aquele negócio de tipo, a história existe só para contar sobre dois caras apaixonados por essa personagem. Não é nem um pouco isso. E todos os três personagens, o Dara, ele não tem capítulos no ponto de vista dele, só a Nari e o Ali, mas todos esses três personagens são bastante complexos e a Nari não é uma mocinha em perigo que não sabe o que fazer. Na verdade, em muitos momentos ela não sabe o que fazer porque isso tudo é novo para ela. Ela não é uma combatente, então ela não sabe enfrentar situações de violência, mas ela é muito astuta e muito sagaz. E ela era uma ladra, ela era uma golpista, e ela usa isso conforme vai podendo. E ela vai. As aspirações dela vão mudando, a forma como ela lidar com essa situação vai mudando. A relação dela com esse legado de uma família que ela não conhecia e de uma descoberta de uma cultura a qual ela deveria pertencer, da qual ela faz parte, mas nunca esteve com ela, são conflitos muito importantes para a personagem, que a personagem vai enfrentando, e é muito legal ver a forma como ela vai passando por tudo isso, a forma como ela vai lidando com essas questões, e a forma como ela não se deixa rebaixar. É, apesar de ter toda uma questão meio machista na sociedade dos Dijin, em alguns aspectos, não chega a ser do tipo, mulheres têm esse papel e tudo mais, é mais uma questão do papel político dela como a última Nahid, digamos assim. E tem algumas questões que envolvem também questões patriarcais que são colocadas, mas não são foco, e que a Nari enfrenta e que a Nari briga porque ela justamente ela tem os objetivos dela, ela tem as aspirações dela e não quer ser controlada por ninguém. Não quer ter o destino dela manipulado por ninguém. Então, é um livro que eu gostei muito e eu falei bem pouco dele no final das contas, porque tem muitas coisas interessantes, como por exemplo, a cultura que é apresentada desses destinos, o mundo fantástico que é apresentado, e assim, apesar de ele se passar na Terra, é praticamente uma fantasia de mundo alternativo, de mundo paralelo, porque depois que a Nari sai do Cairo, não tem mais a civilização humana, digamos assim. Não tem mais o mundo como a gente conhece, o nosso mundo Terra. Passa para o mundo dos Jin, que existe no mundo da Terra, só que fica bem separado, fica escondido, então não tem essa mistura aqui de você ver, por exemplo, uma participação dos franceses na trama, que são citados no início, você não vê isso. É só bem no início mesmo, quando a Nari ainda está no Cairo. Então, é um livro que eu curti muito, eu não sabia o que esperar. Realmente, assim, zero ideia do que eu encontraria aqui. Eu não tinha lido nem a sinopse, praticamente, só sabia que envolvia questões lá do Cairo, do Império Otomano, bem de leve, assim, e eu achei até que tinha mais coisas usando as culturas da Terra, as culturas reais e não só as culturas mágicas. E eu nem sabia que era sobre jeans, que era sobre criaturas fantásticas, para ser sincero, eu nem fazia ideia disso. E foi uma surpresas interessantes que eu fui descobrindo tudo e acabou sendo um livro que eu gostei bastante, que tem os protagonistas são muito bons e muitos dos coadjuvantes também são muito bons, como o Mutandir, que é o irmão do Ali, que é o príncipe herdeiro aparente, o pai do Ali também é um ótimo personagem, o Jashid, que é um Deva que trabalha no castelo, também é um bom personagem, promete que vai ter mais coisas sobre ele, então realmente tem muitas coisas legais e eu recomendo aí para quem gosta dessas ideias que eu fui colocando que o livro aborda, eu acho que vai ser uma excelente leitura, eu fico muito grato da Morro Branco ter trazido. Pelo que eu sei, esse aqui é uma trilogia. No Brasil foi publicado o primeiro livro, já saiu o segundo, e falta aí soltar o terceiro para chegar ao final, eu acredito. E além disso, ele foi finalista do World Fantasy Award, o British Fantasy Award e do Locus Award. Mas por enquanto eu vou ficando aqui. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer de livro será sobre um livro acadêmico que eu terminei de ler, que é sobre a cidade de Roma, não, cidade de Roma não, sobre Roma, o Império Romano, chamado SPQR. Mas, por enquanto eu fico nessa, e até o próximo vídeo.